Olá, começando Rabiscos. Eu nunca sei o que fazer na abertura, sabia? Acho que a gente precisa de uma vinheta, mas eu sou a Jéssica Balbina, esse é o podcast Rabiscos. Eu sou o Tadeu Rodrigues e cá estamos novamente para mais uma semana literária. Quinto episódio. Nosso quinto episódio. A gente passou rápido, a gente vai falando de literatura e cada vez que a gente começa a falar um pouco sobre, vai surgindo uma série de ideias, né, do que ser falado. E você voltou agora da Espanha para uma viagem literária. Tava na Espanha, uma viagem literária. Primeira vez que eu fui pra Espanha, trabalho, e foi muito legal. Foi? O que você foi fazer lá? Foi muito bacana. Fui lançar o livro da Mel Duarte, que é uma poeta brasileira, negra. O livro dela foi traduzido para uma editora espanhola que chama Ediciones Ambulantes. E teve um lançamento na livraria Mulheres e Companhia, fica no centro de Madrid. E foi bem legal a experiência, foi bem interessante. É uma livraria feminista, então eu fiquei maravilhada quando eu entrei, porque só tem livros escritos por mulheres, todos eles traduzidos para o espanhol. Fantástico, são duas mulheres que tocam também o negócio. A gente conversou bastante, foi assim, uma super experiência, sem falar que lá é tudo muito bonito, tudo muito lindo, e a gente aproveitou para fazer um turismo novo também. Da Mel? É o mesmo livro dela do Brasil, que é o Negra Nua e Crua, e traduzido ficou Negra Desnuda Cruda. E traduzido mesmo para o espanhol numa nova edição, para uma editora espanhola. Vai ser vendido em Madrid, que legal, enfim, cara. Na Espanha, a bem Mel legal. É muito bacana, quem não conhece o trabalho dela, acho que a gente até falou dela aqui. Acho que a gente já falou, mas quem não conhece, ela tem um site, melduartepoesia.com.br. Ela declama muito bem, né? Ela declama muito, ela faz parte do slam, né, que são as competições de poesia falada, e ela já foi campeã mundial de slam, de poetry slam, e agora lançou esse livro lá, foi uma coisa muito bonita mesmo. Que legal, a poesia periferia cruzando o oceano. Sim, né? A periferia brasileira cruzando oceanos, contrariando tudo. Eu acho isso muito fantástico, porque a Mel, ela escreve uma poesia de resistência, né? Não é o que a gente falou da outra vez, né? Não são sobre banalidades, ela se aprofunda muito nos temas que ela vive, né? Por ser mulher, por ser negra, né? Por ser de comunidade. E eu acho muito legal mostrar uma cara de uma pessoa que escreve não só ligada a um movimento musical ou outro tipo de arte, mas literário mesmo. Porque a poesia europeia, né? Que com aquela conservadorismo, com aquela coisa clássica, né? Vem uma brasileira e mostra aí uma outra faceta, eu acho incrível. Foi muito legal, assim, e é justamente isso, porque a gente reparou, tipo, na Espanha quase não tem negros, né? E quase não tem negros com cabelo black ou assumindo os cabelos, e a Mel tem o cabelo trançado, então ela chamava muita atenção por onde ela passava, e ao mesmo tempo, assim, com essa coisa da poesia, isso é novo lá ainda, né? Diferente daqui no Brasil, que a gente já está muito acostumado com a poesia periférica, que a gente está muito acostumado com a literatura marginal, lá é uma coisa nova, especialmente a literatura feita por mulheres negras, até mesmo nessa livraria, que é uma livraria feminista, é uma novidade. Então foi uma novidade, o pessoal gostou muito, assim. Que legal, foi bem interessante. E curiosamente, o que a gente saiu daqui, alguns dias depois do primeiro turno, né, das eleições, falou, agora a gente vai descansar, não vamos falar de política. Mas todas as perguntas que faziam era sobre a política brasileira. Então, o mundo todo tá olhando, sim, né? Sim. País emergente aí ao mesmo tempo. E a Espanha acaba sendo um lugar muito... Acaba tendo a vanguarda um pouco, né? A Espanha, ela tem esse sangue mais quente, né? Sim. Eu gosto disso, assim. A gente até estava falando em off aqui, né, de possíveis escritores espanhóis que marcam o Cervantes mesmo, né, quando publicou Dom Quixote no século XVII, 1600 alguma coisa, acho que a primeira edição, comecinho, 1610, não lembro direito. Ele já foi subversivo, né, ele já foi escrever uma história que era uma ficção num mundo totalmente louco, né, com Dom Quixote. É até hoje o livro mais vendido, mais vendido de ficção do mundo. O segundo é o Conde de Monte Cristo, se eu não me engano. E o terceiro é um do Charles Dickens, eu não lembro qual que é, mas eu sei que ainda está no top 3 mundial desde o século XVII. E que é um clássico e que é altamente recomendado. Você lê ele hoje, ele continua sendo atual. Continua sendo atual fácil, assim. Sempre fala de Don Quixote, eu lembro do Sérgio Vaz, que ele fala que foi o livro da vida dele, ele tem até uma tatuagem do Don Quixote, e enfim, ele se inspira muito para fazer o trabalho que ele faz. Eu acho que ele é muito artístico, Don Quixote, né? O Cândido Portinari tem uma série de
de desenhos dele, Salvador Dalí, Picasso, né? Muitos artistas quiseram eternizar aí a figura do perdedor, né? Porque a gente está tão acostumado com os vencedores e Don Quixote é um pouco isso. Eu acho que se a gente aprender a perder na sociedade, a gente vive mais feliz. Sim, na vida, né? Na vida, porque tudo você tem que ser o vencedor, né? E o Don Quixote é meio que um puxão de orelha. E se já era no século XVII, imagina agora, né? Hoje, então, ó, recomendo, gente. Naquela época não existia Instagram. Se correr, dá tempo de ler antes do segundo turno e se conformar. Mas eu acho fantástico a figura do Don Quixote, é incrível. Eu descobri ouvindo o nosso podcast, quando eu ouço de vez em quando, não ouço muito, porque eu não gosto de ficar me ouvindo. Porque eu falo muito fantástico e incrível. Então eu vou ter que diminuir com algum empenho, porque tava me incomodando. Eu nem escuto de novo. Eu quero dizer que eu tenho horror a me ouvir depois, a me assistir, então eu não faço essa autocrítica. Mas se alguém observar, algum ouvinte observar, manda um e-mail pra gente. Vocês podem alertar, mas eu podcastrabiscos@gmail.com. Eu não vou nem falar que a gente tem a melhor senha do mundo, porque senão as pessoas vão se hackear. Mas eu tenho uma novidade literária também. Você falou do livro da Mel. Eu finalizei o meu livro de poesia, finalmente. Eu ia te perguntar se já me atravessou, que eu ia falar, Tadeu, teremos um livro novo. Na verdade, você é grande responsável por ele, né? Porque obrigada. Você que me estimulou, porque eu não queria publicar poesia. As minhas poesias são da rede, internet, Instagram basicamente, Facebook, mais no Instagram hoje. Ele é um Instapoet. Instapoet. Mas eu fugi um pouco também do que eu escrevo na internet. Porque na internet eu escrevo poesias curtas. Algumas pessoas chamam de haikai, sem a métrica do haikai, né? A métrica geograficamente imposta por alguns escritores, por conta do Oriente e tal. Mas é um livro em prosa. Eu peguei as prosas que eu tinha na gaveta mesmo, são todas que já escrevi há um tempo, de cotidianos, assim, mostrei para poucas pessoas. Não sei se você chegou a ler. Eu li, sim, cheguei a ler. Mostrei, acho que umas 5, 6 pessoas, e eu tô fazendo pelo Selo do Burro, que você aqui indicou também, o Daniel Michoni, que fez um trabalho lindo, que eu te mostrei. Então tô bem ansioso, porque eu nunca publiquei poesia, né? Primeira vez, e é um livro que é mais rápido, mais fácil de ler, e ao mesmo tempo é um livro mais difícil de chegar, né? Porque as pessoas leem menos poesia que romance, eu acho. Eu tava conversando sobre isso anteontem, que eu tava em Recife, porque eu vim direto da Espanha. Você chegou da Espanha pra Recife. Porque, outro nível, outra coisa, só que não. E aí eu fui participar de uma semana de literatura contemporânea no Sesc Santa Rita, que fica em Recife, e aí eu mediei uma mesa com o Nicolas Ber, que é da geração mimeógrafo de poesia marginal, e a Bruna Beber, que é uma poeta contemporânea, e a gente estava falando justamente sobre isso. A Bruna que sabe tudo sobre Leminski, né? A Bruna que sabe tudo sobre Leminski. Eu tive com ela numa mesa sobre Leminski aqui no Sesc, falamos em Poços. De você foi muito lá. Legal, muito legal. E aí a gente tá falando justamente sobre isso, sobre essa questão da poesia, de vender ou não, da poesia ser ou não um gênero que já é marginalizado. E eu não acho que seja assim, eu acho que poesia vende muito, sim. Tá aí a Riane, que a gente já falou dela em vários episódios, o Pedro Gabriel, que a gente já falou dele, e que vendem muita poesia. Então, eu acho que a poesia vende, sim. Eu acho que ela pode até ser subestimada pela crítica, talvez, mas acho que para os leitores não. E eu penso que em tempos tão acirrados como que a gente vive, justamente em ser melhor do que todo mundo o tempo todo, de divisões, não só partidárias, mas de dividir mesmo entre quem está de um lado e quem está do outro, de disputa, a poesia acaba sendo uma fresta nisso tudo, acaba sendo uma luz, acaba sendo aquilo que entra no meio desse cotidiano tão caótico. E aproveito para falar que o livro está muito bonito. A gente já pode falar o nome do livro? Já. É A Utilidade do Rascunho. Utilidade do Rascunho. E logo menos vai estar aí super à venda. Eu acho que vai ser bem legal. E, vai estar à venda lá no margens.com.br. Vai estar à venda no Margens. E a gente aceita convites também para o Tadeu lançar o livro, participar de sarau e tudo mais. Eu até... O meu livro, uma preocupação que eu tive quando eu estava escrevendo, quando eu estava unindo as poesias, né? Que as minhas poesias não são propriamente de periferia, não são poesias de resistência, até por conta do estilo que eu escrevo, né? Eu não sou negro, eu não moro em comunidade. Mas você não precisa ser para ser boa a poesia também, para tocar as pessoas. Eu pensava nisso, eu falo, a gente quer sempre uma poesia que diga algo, né? Não diga mais do mesmo. Eu, pelo menos, penso assim. E eu sempre
gostei muito do cotidiano, né? Então, quem for ler o livro vai notar um pouco isso, assim. Geralmente eu falo um pouco da troca cotidiana que a gente tem numa relação, seja homem e mulher, seja uma relação do amor à vida mesmo, né? Tem poesias que falam da cozinha, do ato de cozinhar, ao mesmo tempo com uma divagação. Então eu quis juntar um pouco de uma leveza que a poesia geralmente me traz. Eu sabe? acho que o teu livro é muito afetivo, assim, é uma poesia muito sobre o afeto em todos os níveis, assim, e sobre esse afeto do cotidiano mesmo, que muitas vezes passa despercebido, assim, muitas vezes tem várias cenas que a gente não presta atenção e que a gente vai vivendo, e aí a poesia traz isso pra gente. Você fala, nossa, eu não prestei atenção nisso, mas era uma cena do meu dia a dia e que bonito que é assim. Eu acho que esse é o grande barato, se a gente conseguir, seja o poeta, seja o artista em geral, conseguir fazer com que as pessoas observem mais, né? A Eliane Brum faz isso muito bem. Sim. Aquele livro dela, O que Ninguém Vê, Os Olhos que Ninguém Vê, eu já falei dele aqui. A Vida que Ninguém Vê. A Vida que Ninguém Vê. Ele é um livro de cabeceira justamente por isso, é pegar pessoas desconhecidas e conseguir fazer e tocar aí no cerne, né? Eu até lembrei aqui agora, eu assisti um filme no Netflix sobre literatura que eu gostei tanto, não sei se você assistiu, A Sociedade Literária e a Torta da Casca de Batata. Eu coloquei o filme pra ver e dormir no meio do filme, porque eu tava muito cansada, mas a minha mãe terminou de ver e ela adorou. Então ele tá na minha lista da Netflix, eu quero muito assistir, gostei. Porque é um filme de resistência também, né? É um filme que se passa em meio à guerra, né? Em meio à proibição de leitura, à proibição de expressão, e ao mesmo tempo uma sociedade tentando se reestruturar culturalmente, um interior sofrendo aí os malefícios de um país em guerra, uma escritora em ascensão, indo bem, vendendo, né? Um cenário posteriormente pós-guerra. E eu gostei do jeito que foi feito, né? A gente, claro que eu fui ler, depois que eu assisto o filme eu gosto muito, eu tenho uma obrigação de revê-lo, e depois eu gosto de ler sobre o que as pessoas estão falando. Nossa, quando eu gosto de alguma coisa, eu pesquiso infinitamente sobre aquela coisa. Eu viro uma especialista. Muita gente que criticou, assim, é um filme que a maioria das pessoas gosta, porque ele é sensível, ele tem essa sensibilidade, ele é utópico, né? Aquele humor utópico que acontece também como pano de fundo. Mas muita gente que criticou falou isso também, que ele foge muito do que seria, muito daquela coisa idealizada, mas eu ainda acredito que as pessoas que assim criticam são pessoas amargas. E eu acho que vale a pena. Né? Eu acho que no geral a crítica vem desse amargor, né? Acho que a crítica ela pode ser positiva sem, enfim, sem atacar, né? Acho que o ataque, a gente estava falando disso um pouco antes de entrar no ar, que o ataque ele revela muito uma insatisfação pessoal, assim, é uma autossatisfação. Então, se eu preciso atacar alguém é porque eu tô tão frustrada comigo mesma que eu preciso machucar alguém, transferir aquela dor que eu tô sentindo. Então, acho que quando a crítica ela é uma crítica destrutiva, ela vem muito nesse sentido, assim como quem desmerece algo e tudo mais, a gente já falou, né, quem critica, tipo, o que é popular, o que é best-seller, tipo, por quê, né? Isso é muito verdade, porque quando você não tá bem consigo, você acha que todo mundo não presta, que todo mundo tem problema, aliás, todo mundo tem, mas você tonifica isso, né? E é como um artista que vê tudo, porque eu conversei com duas pessoas que escrevem, que assistiram esse filme, que não gostaram, gera um clima de competição na arte, né? E eu não gosto disso, isso me incomoda profundamente, porque eu acho que, por exemplo, na escrita, quanto mais gente escrevendo, melhor, porque a pessoa vai ler meu livro, ela não vai ler só meu livro a vida inteira, ela vai precisar ler outros livros, então tem que ter gente para ler os outros livros. Ela vai ouvir um podcast, ela não vai ouvir só Rabiscos, porque ela vai querer ouvir outros podcasts, né? Até tava falando, tem pessoas que comentam com a gente, falam, tava ouvindo aqui o podcast de vocês, tal, não conhecia o podcast, comecei a ouvir outros, eu fui atrás de outros, e isso é incrível, isso faz com que a gente consiga atingir todo mundo e, ao mesmo tempo, outros podcasts ser ouvidos tanto quanto a gente, né? Sim, eu acho que quando a gente enxerga tudo que é da mesma linha como uma ameaça, é porque a gente não está seguro com aquilo, né? Então, acho que é muito mais uma questão de análise, assim, não só do divã, mas de uma autoanálise mesmo, da gente entender por que a gente se sente ameaçado por aquilo. Então, é aquilo, tipo, eu não gosto de tal poesia, não gosto de tal poeta, mas eu faço poesia. Eu não leio tal... Então, assim, mas por quê que você não gosta? É verdade. Acho que
falta a gente perguntar pra gente mesmo por que a gente se sente tão ferido ou ameaçado com algumas coisas. Eu acho que eu sou muito da opinião de que quanto mais melhor, quanto mais gente fazendo melhor. Até nessa mesa que eu tava com a Bruna e o Nicolas, a gente comentou que o Brasil é o único país onde é proibido fazer sucesso, faz sucesso, não presta. Só que não necessariamente, né? Faz sucesso e é muito bom, muitas vezes, né? Faz sucesso porque é bom. Nem tudo que é massificado é ruim. Claro, assim como nem tudo é bom, né? Ou, assim, também o bom e o ruim é uma questão de gosto, né? Subjetiva, né? Exatamente, mas assim, acho que a gente tende muito a desqualificar o que é muito... Inclusive eu ouvi, assim, muito por alto um escritor comentando com uma programadora do SESC, que ele falava assim, esses 50 tons de cinza, porque não sei o quê. Sabe assim, aquela conversa de 2010 ainda. E aí a menina falou assim, mas você leu o livro? Eu falei, não, eu não precisei ler pra saber que é ruim. Mas, poxa, você nem leu, como assim você tá criticando, né? Então, acho que fica isso pra gente pensar, né? É verdade, porque até os 50 Tons de Cinza, que eu também não li, mas porque não me atraiu, mas eu li um livro do Chuck Palahniuk, que é o mesmo escritor do Clube da Luta, eu sempre falo isso, que é onde as pessoas identificam ele, que escreveu o Clímax, que é um livro que, na época que saiu 50 Tons de Cinza, muito se falou se estaria plagiando, se estaria copiando, se inspirado. E realmente eu entendo que sim, pelo que eu sei de 50 Tons de Cinza sem ler. Mas, por exemplo, Clímax é um puta livro foda, é um livro bom pra caralho. É um livro que o protagonista, ele é meio que um pesquisador, assim, um cientista. É um cara bilionário, como o cara do 50 Tons de Cinza, e ele tenta encontrar um produto lá pra levar a mulher ao prazer máximo. Então ele trata a mulher muito como um cobaia de laboratório. Então ele consegue fazer a mulher se aproximar dele, se apaixonar por ele. Uma que ele é rico, outra que ele aproveita da inteligência com a lábia, outra que ele, na primeira noite que ele consegue a mulher, ele já começa a usar os produtos que estão em experiência, então a mulher tem orgasmos incríveis, ela não quer parar, e mostra um pouco da realidade que ele vai muito atrás da mulher com o corpo ideal para determinado teste que ele vai fazer naquele momento. Então ele não tá nem aí pro sentimento da mulher, ele não tá nem aí quem é a mulher, quem... Entendi. E é um livro, puta, profundo, né? É igual o Clube da Luta mesmo, que não é um filme sobre luta, não é um livro sobre luta. Sim. O livro é bem legal também, tanto quanto o filme que eu gosto. Eu só assisti o filme, mas eu não entendi muito bem, aí eu não gostei. Não é sobre luta, entendeu? Quem acha que é sobre luta não faltou. E o livro é muito bom. E então é muito relativo como que você vai ver a intensidade de determinada obra, como que você não vai ver, né? Sim, agora sobre os 50 Tons de Cinza, eu até li o livro e assisti o filme. Eu fico dividida entre achar que é uma coisa machista e achar que não é uma coisa machista. Mas eu acho que os comentários que fazem em torno disso são muito mais machistas do que a própria obra. Quando, por exemplo, essa pessoa que estava conversando, ele disse assim, porque foi um livro escrito para aquelas senhoras donas de casa, para elas se divertirem um pouco sozinhas, como se fosse alguma coisa ruim isso, ou como se fosse algum pecado, ou como se isso devesse ser impedido de alguma maneira. Mas por que elas não podem se divertir sozinhas a partir do livro? Qual que é o problema, né? Qual que é o problema do livro ter esse propósito também? Não agrada a ele, mas agrada a senhora dona de casa. É engraçado que as pessoas estão falando do livro ainda, né? Você falou que você ouviu isso agora, recentemente. Eu vi anteontem. Quanto tempo, né? Não, então eu falei, nossa, uma coisa tão 2010, né? E assim, ok também, né? Eu acho super ok, eu acho que tem público pra tudo. Eu acho que ele é muito necessário pra algumas pessoas. E acho que talvez é isso. Acho que os comentários feitos sobre sejam mais machistas do que o livro propriamente dito. Então eu indico, assim, quem gostou de 50 Tons de Cinza e leia o Clímax do Chuck e depois me manda uma mensagem, manda pro Rabisco pra falar o que achou dos paralelos. É um livro muito massa e a pessoa pode falar, nossa, tem tudo a ver ou não tem nada a ver, porque como eu não li, não assisti o filme, eu não sei dos 50 Tons de Cinza. Mas o livro do Chuck é bacana. Sim, a gente não falou, aliás, não falamos que a gente está lendo também. A gente tinha que ter começado com isso, mas tudo bem. A gente está super sem pauta hoje, a gente está viajando aqui, mas o que começa você a falar lendo, e não para Mateus? De Mateus não, você falou do Mateus, eu lembrei. Falando em Mateus, um beijo, Mateus. O livro do Mateus. Eu estou terminando o livro do Mateus Leitão, Em Nome dos Pais, que você também me indicou ele. Eu conheci o Mateus depois, quando ele veio em Poços, eu passei a ter mais interesse no trabalho dele e hoje a gente troca bastante ideia no Instagram também e tô adorando. É um livro, tô acabando, na verdade, mas é um livro
muito forte, assim. Para quem não conhece, Em Nome dos Pais é um livro jornalístico, né? O Matheus, há muito tempo, junta documentos aí relativos aos pais dele, o Marcelo e a Miriam Leitão, que é uma jornalista renomada aí hoje, e mostra desde a infância, da juventude acadêmica deles em Santa Catarina, no Espírito Santo, na militância, como que os pais entraram no Partido Comunista, como que foram as primeiras perseguições, como que foram as perseguições militares na época, de quem pensava, quem ia contra a maré. E um livro super atual, né? A gente está vivendo um momento crítico, né, de discurso intolerante, de discurso militar, e caiu como uma luva. E até falei para o Matheus esse dia, eu falei, cara, eu estou terminando de ler seu livro, e é assustador ver tudo que seus pais passaram, não só seus pais, mas todo o movimento estudantil, que ele foca ali no Espírito Santo, por motivos lógicos. Depois tem Brasília, mas enfim. Como que você deve... Porque você que vivenciou, né? Tem uma cena forte, quando ele vai atrás dos processos, ele desce lá, ele vê que a cela eventualmente onde eles ficaram estava funcionando na repartição pública e tal. Como que ele vê isso, né? Ele que viveu tão perto, e o brasileiro, uma história tão recente, né? Eu acho que como a gente vai parando de falar, as pessoas vão esquecendo, e hoje já é praxe você negar que houve ditadura, você relativizar a tortura, você relativizar os discursos de ódio que estão tendo. Então é um livro que veio a calhar, não li nem pelo momento, li mesmo porque fiquei com vontade de ler. A gente até conversou aqui de chamar o Matheus. Sim. Mesmo que seja por telefone, né? Participar do podcast. Matheus, se você estiver ouvindo, já fica aqui o convite no ar. Matheus, a gente vai te ligar a qualquer momento, seu celular vai tocar e vai ser a gente ao vivo no podcast. Que você participe aqui, ia ser muito legal participar com a gente, também falar um pouco dessa experiência. E não foi nem por isso, não foi pelo momento político que a gente está vivendo, não. Eu peguei o livro para ler despretensiosamente e calhou de ser nesse momento, assim. Eu sou suspeita porque eu sou uma entusiasta do livro, assim, por vários motivos. Eu conheci o Matheus no Flipostos e eu gostei muito dele de imediato, assim, e eu falei, bom, tipo, você conhece ele, você tem a sensação de que ele é uma pessoa muito do bem, e é uma sensação muito imediata, então eu fiquei com isso, e aí eu ganhei o livro depois da palestra, que foi o primeiro lançamento do livro, foi no Flipostos, e foi a Miriam que mediou a mesa, então foi uma coisa muito emocionante, foi muito bonito. Ele chorou várias vezes, eles choraram no final, foi uma coisa bem legal. Tem na íntegra a mesa também no YouTube, quem quiser achar é só colocar Matheus Leitão Flipostos, vai estar lá. E aí eu comecei a ler o livro muito em seguida, assim, e mexeu muito comigo porque eu gosto, sou jornalista, então eu gosto muito de livro-reportagem, é uma das coisas que eu leio muito, e o tema também me interessava, e aí, assim, é um relato muito fiel, é um novo estilo que ele usa, que é o autojornalismo ou self-journalism, que é a partir da sua própria vivência, e isso me agrada muito. Tipo uma autobiografia. Não chega a ser uma autobiografia nem uma autoficção, né? Mas é um autojornalismo, tipo, é a sua própria impressão, então, tipo, você tá com raiva, você escreve que você tá com raiva, você chorou, você escreve que você chorou, coisas nesse sentido. Não tem aquela frieza não tem a frieza da pauta, né? Tipo, não tem aquele abismo entre o jornalista e o fato. A Eliane Brum faz isso, mas eu acho que mas no editorial, dele, né? Mas o conceito dele é mais aprofundado e acho que é muito legal, então fica a dica também para quem é jornalista, para quem é estudante, para quem é comunicólogo, fazer isso, ler, porque tem muito desse conceito. E é uma história, realmente uma história muito recente, uma história que é muito negada, né? Inclusive, acho que foi na última semana, umas 2 semanas atrás, a história voltou. Começaram a atacar a Miriam Leitão via rede social, chamaram ela de mentirosa, pegaram a foto que o Matheus reproduz no livro e falaram que ela tinha sido presa assaltando Banespa em São Paulo, só que a data que eles usam para falar do fato seria uma data que ela teria 14 anos na época, então era impossível, porque ela ainda morava em Minas Gerais com os pais dela e não teria assaltado ninguém com 14 anos. Então, assim, é tão triste, tão cruel esse momento que a gente está vivendo, tão dramático, que as pessoas se valem disso e das fake news. Então, também aproveitando que em tempos de fake news a gente tem uma reportagem extremamente bem apurada, extremamente bem escrita, vale muito a pena, mas eu vou guardar um pouquinho, porque daí quando o Matheus vier conversar com a gente ele fala um pouco, senão eu começo a dar spoiler do livro. Não, e eu acho legal, porque é uma forma de expressão, uma forma que ele consegue colocar o sentimentalismo. Eu até tenho um livro do Gabo, que também tinha matérias jornalísticas, que é uma coletânea de... Então, eu não sei o nome, mas é uma coletânea de matérias jornalísticas dele.
é bem legal também, que tem muito dessa característica. Mas eu acho que, mais do que até uma matéria por si só, é uma resistência, né? Sim. A gente vê segmentos mostrando a resistência hoje, né? Desde, sei lá, do cara do Pink Floyd, do Roger Waters, fazendo isso no palco, onde ele tá indo, tá nem aí, tá levantando a bandeira da resistência contra coisas que nos oprimem, que tiram nossos direitos humanos. Contra o óbvio, né? Contra o óbvio, né? A gente tá tendo que defender o óbvio. O óbvio, né? Chegamos nesse... É o Brecht que fala isso, É né? o Brecht que fala isso. Chegamos no limite de ter que defender o óbvio, né? Olha, a gente é contra a tortura, viu? Você ter que falar isso é insano. E o pior é, eu ouvi pessoas me falando assim, não, a tortura foi necessária. O que não pode pessoas, é o quê? Corrupção, né? E quem que é corrupto no país, enfim, né? Então o livro do Matheus foi muito isso, assim. Eu vi muito ele, sem conhecê-lo, mas muito ele, assim... Olha, eu tô aqui, preciso falar. Eu estou falando enquanto eu posso eu vou falar. Sim, sim. Pouco isso. Um pouco que acontece na Alemanha nazista, na Itália fascista. Sei lá, Portugal, né, com Salazar, tudo que aconteceu de autoritário, as pessoas não param de falar. E não pode parar de falar. Você não pode parar de falar. Você tem que ter museu, você tem que ter história, você tem que ter... Então, quando a gente começa a esquecer o que aconteceu, fica um pouco... E o Brasil não se redimiu bichos, né? dessa dívida histórica dele com a ditadura, tanto que a imprensa que deveria se opor é uma imprensa que chama de dita branda, é uma imprensa que fala que não existiu, e é muito difícil a gente lidar com isso, sendo que é uma coisa que não é ensinada na escola, e sendo que a gente tem candidato a presidente que fala que vai contar a real história de 64, sendo que a gente ouve as pessoas falarem que a ditadura não foi ruim para quem era comunista, e quem que era comunista? Era o movimento estudantil. Então, assim, poxa vida, né? Acho que a gente cometeu esse erro na nossa história de não valorizar a história, de não contar a história, de não conhecer a história, de tratar como um caso político do passado que ninguém precisa falar sobre, né? E acho que também vem muito do medo de não falar, né? Acho que as pessoas que viveram a ditadura ainda sofrem esse medo de falar, então elas não falam sobre o período, né? E acho que a gente não pode escalar nunca, não só nesse período, qualquer período. Eu acho que tudo que a gente tem é a nossa voz, é a nossa história, é a nossa narrativa. E se a gente não falar, vão falar pela gente. Se a gente não contar a nossa história, alguém vai contar. Então, que contemos nós, né? Acho que o que puder falar em livro, em história, ficção, filme, minissérie, seriado, eu acho que é o momento. Se a gente pecou nisso, não tendo a arte do nosso lado, agora é o momento de falar. Então, fica muito a dica desse livro, de verdade. Conheça aí o trabalho do Matheus, que foi muito bem feito, muito bacana. E espero mesmo, viu, Matheus? Se estiver ouvindo, eu vou te mandar o link depois. Matheus, você está sendo obrigado a ouvir. Está sendo obrigado a participar com a gente aqui. E você, o que você está lendo? É super voluntário, né? A gente devia ter ligado para ele já hoje, porque, né, a gente queria muito falar com ele, mas a gente vai ligar. Vamos fazer uma pressão psicológica antes. A gente vai estar pressionando ele para ele participar. Ficou muito claro. Mas você não perguntou o que eu tô lendo. Eu vou começar a ler um livro e aí no próximo podcast eu vou falar sobre ele, mas é um livro do Thiago Ferro, que é um editor brasileiro da E-Galáxia, e ele escreveu sobre a filha dele que morreu de gripe em 2016. Chama O Pai da Menina Morta. E é um livro que é muito aclamado, foi lançado pela Todavia. E é uma história muito emocionante, assim, a partir do ponto de vista dele, do depois do luto, de como que ele lidou com a morte da filha dele depois do luto. Então, no próximo eu conto, porque eu acredito que eu vou ler tudo agora, assim, nos próximos dias. Que legal, nossa, deve ser bonita a história, né? Sim. Deve ser bem bacana. Legal. Eu quero mandar um abraço, aproveitando o momento de abraço, pro Dani Viana, que ele foi um querido, mandou mensagem para você, mandou mensagem para mim. Quem quiser Temos conhecer o trabalho... ouvintes! Obrigada, Dani. O Dani até indicou um livro aqui, ó, sugeriu um livro pra gente indicar aqui, que é 1, 2 e Já, da Inês Bortagaray. Vê se tá certo. Eu acho que tá, né? Eu não manjo tanto assim, mas... Ela é uruguaia e parece que esse livro é o único dela publicado em português. Ele mandou aí várias felicitações e indicou esse livro aí pra gente. Então,
Tá aí, Dani Viana. E o Dani também tem uns livros ótimos, quem quiser conhecer. Sim, o Dani é ótimo, ele faz poesia, lúdico, né? Ele tem um livro infantil e acho que em breve ele deve ter alguma coisa de romance ou de crônicas, acho que ele estava escrevendo alguma coisa nessa linha. É um artista super bacana também, é prata da casa, né? Também é Poços Caldense, esse celeiro de artistas e escritores, e uma pessoa muito bacana. Mas antes da gente encerrar, eu também queria te perguntar uma coisa, Tadeu. A gente está no mês de outubro, que a gente celebra o Outubro Rosa, que é o autocuidado com o câncer de mama, e você fez parte de um projeto, escreveu algo sobre isso, uma exposição. Conta como é que foi. Foi muito legal. Na verdade, a Calu, que é uma jornalista aqui de Poços, ela me chamou, ela me indicou junto com a Cláudia, que é presidente do GAAPO, que é um centro que cuida das mulheres recuperando do câncer de mama, e eles fizeram um projeto muito legal que juntaram algumas mulheres que passaram ou estão ainda com câncer ou já passaram pela doença, e cada escritor, cada jornalista que foi convidado conversou com uma mulher por aproximadamente 30, 40 minutos, e a partir daí desenvolveu um texto, uma poesia, e teve uma sessão de fotos com essas pessoas, e cada mulher ganhou um totem com a foto e o texto embaixo que está sendo exposto lá no shopping. Então quem for de Poços de Caldas e quiser ir lá ver... Tem a poesia aí para ler? Lê ela pra gente. Pior que eu não tenho, acredito. Agora eu fiquei curiosa, vou ter que ir lá no shopping para ver. Mas tá lá, eu não sei nem se eu conseguir salvar aqui em algum lugar. Mas ficou bem legal o projeto. Não, eu acho que é um projeto bem legal e acho que a literatura tem que servir para isso também, né? Que é para militar também, não só em causas políticas, mas acho que isso também é uma forma política, né, de se fazer, mas de chamar a atenção para um assunto que é tão importante. E tinha um homem também. Olha só que bacana. Um querido amigo até, advogado. Ele também passou por câncer de mama. É difícil isso, né? Nossa, não sabia. Eu também não. Ele é um sobrevivente aí do câncer de mama. Que interessante. Ele, no meio de todas as mulheres, tem ele lá também. Nossa, tirou foto e tudo mais. Muito inusitado e uma super história. Tá aí uma super história, né? Uma história legal de ser contada. E eu gostei muito de participar, assim. Foi bacana. E eu gosto quando as pessoas procuram para... Até quero agradecer o pessoal do Beco também, que é um restaurante aqui em Poços, que me pediu autorização para usar algumas poesias minhas na decoração lá do restaurante, na entrada, que eles querem também fomentar a poesia. E a Adriana, a Carol, eles me procuraram e eu achei incrível. Já tá lá? Porque eu quero ir comer lá enquanto tiver a poesia. Eu acho que já até acabou. Ficou um tempo exposto lá. E eu achava legal, o pessoal ia lá, tirava foto, me mandava, olha aqui que eu vi você aqui e tal. Eu gosto muito disso. Eu acho que Poços tem essa possibilidade, né? Inclusive você agora no Sesc, a gente vai estar ouvindo na terça, né? O pessoal vai estar ouvindo esse episódio. Então amanhã... Na quarta, sim, amanhã. Amanhã você vai estar com o Poços Caldense lá em São Paulo, né? Com o Poços Caldense, que é o Toquinho Carvalho, que ele é músico e ele é poeta aqui de Poços. Ele tem uma pequena editora de livretos que chama Zinelândia. E aí a gente vai discutir justamente isso, dos saraus da editoração. Então, como que os poetas contemporâneos, eles passam por esse processo de participar de sarau, de realizar sarau, de criar pequenas editoras para dar, enfim, para fluir o trabalho deles, para fazer isso, né, sair ali daquele ambiente e circular para outros espaços. Então vou estar com ele, com o Pedro Bomba, que é de Aracaju, mas agora mora em Belo Horizonte, também é um poeta. Ele também teve uma editora durante um tempo em Aracaju para publicar os livros do pessoal de Sergipe, e ele tem um livro próprio também, que é O Chão Dispõe a Queda, e aí a gente vai conversar um pouco sobre poesia, enfim, sobre arte. Acho que vai ser bem legal, porque como é um clube do livro sem livros, então a gente vai contar esse processo. No Sesc Pompeia, né? Pompeia, dia 24, às 19h30, entrada gratuita, é o penúltimo desse ano, então venham, porque São tá Paulo, muito legal. Quem não for também viaja para ir ver a gente, faz favor. A gente tá conseguindo agora, o Rabisco está no Spotify. Eu recebi algumas mensagens, 3 mensagens para ser específica, de pessoal perguntando se a gente vai colocar também em outras plataformas. É meio difícil, assim, não é simples. É que a gente tem uma limitação técnica não sabemos mexer com isso. Mas assim, tá no SoundCloud, os 4 episódios, gratuitamente. O Spotify, ele tem a versão premium, tem a versão gratuita, que você consegue ouvir nas 2 versões. Então, por enquanto, nessas 2 plataformas. Eu já vi agora para conseguir colocar no
no Deezer também. A gente vai colocar no YouTube também. E no YouTube, logo, porque a gente tá fazendo junto no YouTube. A gente tá querendo já colocar as entrevistas que estão pendentes, então a gente vai colocar vídeo, podcast e o meu canal, que logo estará no ar. Logo estará no ar, a Jéssica Youtuber. Tô toda blogueira. E até é legal falar isso, porque é o seguinte, a gente tem bastante planos com rabiscos, e uma das coisas que eu acho que a gente pode falar que a gente vai tentar fazer é colocar aí eventualmente até um dia um ao vivo na Flippost do ano que vem, porque tem muita gente legal. Quer muito se a gente conseguir fazer uma cabine lá e levar pessoas para conversar e gravar uma série de podcasts, ia ser muito incrível. Vai ser muito incrível, a gente vai conseguir fazer. Mas eu falei incrível de novo. Tá vendo? Eu repito, eu falo super. Eu já sei que eu falo muito super, mas beleza. Eu falo super legal, incrível, fantástico, massa, incrível, fantástico. Cada vez que eu falar incrível, você me dá um beliscão. Dane-se. Não, que não tem problema você repetir a palavra, não faz mal. Tem que ler mais. Mas ia ser muito massa, né? Fazer um podcast ao vivo. Ia ser maravilhoso. Na Flippost, imagina. Tô buscando adjetivo aqui pra não repetir. Ia ser maravilhoso. Ia ser supimpa. Ia ser batuta. Acho que a gente já tá na hora de encerrar, porque a gente já tá falando besteira. Muito bom esse episódio. A gente falou de tudo um pouco, mais uma vez. Talvez agora no episódio que vem a gente já consiga fazer com uma participação aí, mesmo que por telefone de alguém. Sim, a gente quer muito. Quem quiser participar, quem tiver interesse, manda mensagem pra gente. Pode mandar no e-mail, que é o podcastrabiscos@gmail. Pode entrar no Margens e mandar a mensagem pelo Margens. Pode mandar o inbox do Tadeu. Tadeu, como é que as pessoas te acham? Pode me procurar no Instagram, que é a plataforma que eu uso mais para poesia, Tadeu F. Rodrigues. No Twitter, Tadeu Rodrigues. Estou no Facebook também com as poesias. E podcast rabiscos@gmail.com. Quem quiser mandar aí dicas, dúvidas, sugestões, a gente está à disposição. Sim, pode procurar todo mundo. A gente está super aberto. Manda release, que a gente fala das novidades. E você, também. onde te acha? Manda tudo, me acha no margens.com.br, no Instagram, @JessicaBalbina_. Tô por lá, é só dar um salve, que a gente quer muito todo mundo participando com a gente. E é isso, legal. Muito obrigada. E a gente se vê na semana que vem. Boa tarde, se ouve, né? dia. Eu vejo só o Tadeu. Boa noite, eu vejo e vocês nos ouvem. A gente tá se vendo pouco, na verdade. A gente tem que se ver mais. Eu furei no nosso jantar comunista. Ops, mudou de nome. Mudou de nome agora. Unicórnios felizes, porque a gente não quer correr riscos. Eu acho justo, porque senão a gente pode ser censurado. Você fez falta no jantar, viu? Foi um jantar muito aprazível, apesar de ser muito... Foi um tom de luto pelo atual momento político, mas ao mesmo tempo foi muito bom estar com os amigos que pensam como a gente. Vamos marcar outro jantar dos unicórnios felizes, então. Vamos. Então, valeu, pessoal. Toda terça-feira, então, um episódio novo. A partir da semana que vem já tem, se Deus quiser, um convidado com a gente. Aê, beijo, valeu.